Fala, gente, vocês viram que tem mais uma leva de brasileiros que quer sair da faixa de Gaza, que pediu ajuda para o governo brasileiro? Pois é. E o governo brasileiro já começou a se movimentar para poder trazer esse pessoal. Olha aqui essa notícia que saiu na Folha de São Paulo no dia 14, que foi justamente quando eles foram repatriados e trazidos para o Brasil. Repatriados falam em massacre em Gaza e pedem a Lula que Brasil receba parentes. No texto diz o seguinte: os 32 repatriados que pousaram no Brasil nessa segunda-feira afirmaram que a faixa de Gaza, de onde saíram, vive um massacre e relataram momentos de angústia vividos na área em que está o conflito na guerra Israel-Hamas. Todos foram recebidos pelo presidente Lula e dois deles conversaram com a imprensa ao lado do petista. Eles pediram que o executivo também retirasse seus parentes da guerra. E Lula disse que o governo irá se esforçar para repatriar todos os que desejarem vir ao Brasil. Pois é, e aí o que acontece? O Lula já começou a se movimentar. Ele conversou com o presidente de Israel, que é o chefe do Benjamin Netanyahu, que é justamente um cara que está coordenando essa guerra aí como primeiro-ministro. O Lula diz a presidente de Israel que o Brasil terá uma nova lista de brasileiros que querem deixar a faixa de Gaza. Aqui embaixo destacado, ó, em uma conversa telefônica que durou cerca de 40 minutos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicou ao presidente de Israel, Isaac Herzog, que uma nova lista de brasileiros e parentes palestinos está em elaboração e será apresentada pelo Brasil. Lula agradeceu Herzog pela liberação de 32 nacionais que chegaram a Brasília na última segunda-feira, após atravessarem a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente de Israel falou de sua preocupação com os reféns sequestrados pelo grupo extremista Hamas, entre eles diversos latino-americanos. Herzog pediu que o presidente Lula reforce o apelo pela sua libertação em articulação com outros países da América Latina. Ou seja, o presidente de Israel está pedindo para o governo brasileiro, para o Lula em especial, adotar também essa postura de cobrar a libertação dos reféns israelenses, porque até agora o Lula tem falado muito sobre a reação de Israel, sobre como ele considera essa reação exagerada, mas falou pouco sobre a libertação dos reféns. Pouco, mas não nada, tá? Tem essa matéria aqui para provar que isso é verdade. Ó. Lula defende libertação de reféns do Hamas em conversa com o presidente do Irã. Essa matéria foi publicada no Valor Econômico. E aí tem esse trecho grifado aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nessa terça-feira com o presidente do Irã, Enraim Raisi, e em meio ao recrudescimento do conflito armado na faixa de Gaza. Ele também falou com o presidente da Turquia, o Recep Erdogan, de acordo com comunicados difundidos pelo Palácio do Planalto. No telefonema a Raisi, segundo nota do governo brasileiro, Lula fez um apelo ao iraniano pela libertação de israelenses feitos reféns pelo grupo terrorista Hamas, além de defender negociações que levam à abertura de um corredor humanitário para a entrada de medicamentos e a retirada de civis estrangeiros na região. Mas por que o Lula foi falar com o Irã? Porque o Irã é um dos principais aliados do Hamas e um dos grandes inimigos de Israel no Oriente Médio, ou seja, ele tem condição de fazer essa interlocução com o pessoal do grupo Hamas, que é quem administra a faixa de Gaza e quem provocou tudo isso que está acontecendo aí. E aí o Lula falou que também vai pedir ajuda para a China para buscar essa autorização aí para repatriar o segundo grupo na faixa de Gaza. Aqui está dizendo o seguinte, ó, palavras do Lula para a imprensa. Pedir para trazerem parentes até que não fossem brasileiros e vamos tratar de legalizar essas pessoas aqui no Brasil. Enquanto tiver a possibilidade de tirar uma pessoa de Gaza, vamos tirar. Mesmo que seja palestino de origem, declarou. Além desse primeiro grupo que chegou nessa segunda-feira, há um outro que tem até 50 brasileiros que já demonstrou interesse em retornar ao Brasil. Hoje pedi ao Mauro Vieira, o chanceler, que tentasse um telefonema com a China, pois a China preside o Conselho de Segurança da ONU nesse momento, para o Conselho continuar cobrando dos presidentes um comportamento humanista, de afeto com crianças e mulheres, disse Lula. Ou seja, o Lula está dizendo o seguinte, que vai usar a influência da China, que agora está no lugar do Brasil, né? Em outubro o Brasil ficou na presidência do Conselho de Segurança da ONU, agora em novembro quem está nessa mesma posição é a China.
Pedir ajuda por quê? Porque não há diálogo entre o Lula e o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Não tem como tentar conversar ali porque não se gostam. Já não se gostavam antes, depois desse conflito, mais ainda. A gente está falando de um representante da esquerda e de um representante da extrema-direita mundial. Então é difícil realmente dar certo um diálogo aí entre esses dois. Por isso que o Lula está cercando por outros lados, né? Pedindo ajuda para o presidente de Israel, pedindo ajuda para o Conselho de Segurança da ONU, para tentar reverter essa dificuldade que ele tem de interlocução com o Benjamin Netanyahu. Agora, não vai ser tão simples, tão fácil trazer esses brasileiros de lá, não. Sabe por quê? Principalmente porque tem mais estrangeiros do que brasileiros nessa lista. Os parentes dos brasileiros que foram resgatados, porque eles pediram isso, também devem vir. Agora, o problema é justamente que são cidadãos palestinos e depende da autorização de Israel para sair ali pela fronteira da passagem de Rafah. Porque Israel e o Egito são os dois países que determinam o nome os nomes na lista. O Catar e os Estados Unidos fazem a supervisão desse trabalho. Então, por isso que o Brasil pediu aí um reforço, uma ajuda de outros países para tentar liberar esse pessoal. Mas a verdade é que não vai ser tão simples. Não foi fácil trazer os 32 brasileiros que estavam lá. Agora vai ser ainda mais difícil, seguramente. E ó, mudando de assunto, o Gilmar Mendes tornou a Carla Zambelli ré. Lembra aquela história de que ela perseguiu um homem com uma arma? Tornou não, manteve na verdade, né? Essa notícia aqui, ó, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou nesta sexta-feira para manter a deputada federal Carla Zambelli como ré no processo em que ela responde por perseguir com uma pistola um apoiador do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva pelas ruas dos Jardins, bairro Nobre de São Paulo, em outubro do ano passado. Zambelli é acusada de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com o emprego de arma de fogo. O que acontece? A defesa da Carla Zambelli entrou com um pedido para anular o aceite da denúncia por parte do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque você lembra do episódio? A deputada bolsonarista Carla Zambelli saca a arma e aponta para um homem na rua em São Paulo. Ela disse que foi cercada e agredida. Essa história já caiu por terra faz tempo. Essa matéria aqui é da época, né, na véspera das eleições do ano passado, e aí já ficou comprovado que ela não foi agredida, nem cercada, nem empurrada, nem nada disso. De qualquer maneira, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, denunciou a Carla Zambelli por porte ilegal de arma. Olha o texto aqui. A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta terça-feira, isso foi no dia 24 de janeiro desse ano, a deputada federal Carla Zambelli pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma. O órgão pede ainda o pagamento de R$100 mil por danos coletivos e o cancelamento definitivo do porte de arma da parlamentar. A PGR fez essa denúncia e o STF aceitou a denúncia. Olha lá, a STF recebe denúncia contra a deputada Carla Zambelli por perseguição com arma de fogo. O Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a deputada federal Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal de arma de fogo. Por maioria dos votos, o plenário entendeu que a denúncia apresenta elementos suficientes para a abertura de ação penal. Segundo a PGR, a parlamentar agiu fora dos limites de autorização de porte de arma para defesa pessoal, que veda sua condução ostensiva, a entrada ou a permanência com ela em locais públicos, onde haja aglomeração de pessoas. Além disso, de forma livre, consciente e voluntária, ela constrangeu a vítima, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, a fazer o que a lei não manda, que é permanecer no estabelecimento comercial e deitar no chão. Ou seja, ela não tinha o direito de ter feito nada do que fez, né? O porte de arma não dá a ela autorização para sacar a arma no meio da rua, não dá a ela autorização para poder perseguir alguém, apontar essa arma para os outros, entrar num bar cheio de gente, e é por isso que ela está respondendo essa ação. A defesa dela tentou tirar esse processo do STF, alegando que isso não tem nada a ver com o mandato parlamentar, e que, portanto, ela não teria foro privilegiado, então teria que ser julgada pela primeira instância. Mas esse argumento não foi aceito, o processo dela continua correndo no STF. Se ela for condenada, pode sim perder o mandato de deputada federal, além de ter que pagar essa multa e ter que cumprir essas punições todas. Da cadeia? Não, não vai dar cadeia nesse caso, mas pode dar, para ela é pior, né? Se ela perder a imunidade parlamentar, os outros inúmeros processos pelos quais ela responde
podem levá-la para a cadeia rapidinho, muito mais fácil do que enquanto ela está com o mandato de deputada. E mudando de assunto aqui, tem outra história interessante que está correndo bastante aí. O Flávio Dino diz que não vai demitir os secretários que receberam a tal dama do tráfico. Pois é, o Flávio Dino deu uma entrevista para a imprensa e disse o seguinte: ele negou que demitirá os secretários da pasta que realizaram audiências com Luciene Farias Barbosa, esposa do tio Patinhas, um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas. Aí diz o Flávio Dino aqui, abre aspas, o secretário que receberam a Luciene praticaram algum ato ilegal? Praticaram algum crime? Beneficiaram supostamente o Comando Vermelho em quê? É preciso ter um pouco de responsabilidade e de seriedade. Eu tenho o comando da minha equipe, confio na minha equipe e não demito o secretário de modo injusto. Se eu fizesse isso, quem ia ser desmoralizado não ia ser o secretário, ia ser eu. Isso foi o que disse o Flávio Dino nessa notícia aqui publicada pelo Último Segundo do IG. O Ministério Público pediu para o Tribunal de Contas da União investigar as agendas da Luciene, essa mulher que está sendo chamada aí de dama do tráfico. E também pediu para que o nome dela fosse retirado da lista de representantes das ONGs que defendem os direitos dos presos lá do Amazonas, que ela faz parte, ela preside uma ONG dessa, e foi por meio dessa ONG que ela recebeu a indicação para participar das reuniões em Brasília, por meio da ONG e por meio do comitê estadual do qual ela faz parte lá no Amazonas, que luta por um tratamento melhor, diferenciado e melhor para os presos do Brasil. Já que o Ministério Público do Tribunal de Contas pediu para investigar, o Ministério da Justiça correu para resolver divulgar novas regras para as entidades, para a entrada de visitantes lá na sede do Ministério, para evitar esse tipo de problema, né? O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou nessa segunda-feira, dia 13, essa notícia já é um pouquinho antiga, uma portaria com novas regras para a entrada de visitantes ao Palácio da Justiça, sede da pasta, que conta também com 2 anexos. E a principal mudança e a mais importante é essa aqui, ó. Somente será recebido em compromisso público no Ministério e agenda institucional quem comunicar com antecedência de 48 horas da data prevista para a realização da reunião ou audiência os nomes de todos os participantes e acompanhantes, incluindo o CPF. Com isso, o Ministério vai fazer uma checagem de quem está pretendendo entrar no prédio e espera identificar qualquer problema. No caso da tal da dama do tráfico, mesmo que isso tivesse sido feito, não teria resolvido. Por quê? Porque quando ela esteve no Ministério, ela era uma mulher absolvida pela justiça de uma acusação de crime. Ela só foi condenada agora em outubro, depois que já tinha rolado a reunião. Então, mesmo que esses procedimentos já estivessem valendo, ela não estaria impedida de frequentar o Ministério da Justiça e nem nenhum prédio público, porque até então ela é uma mulher que goza dos seus direitos. Ela não está presa, não está devendo à justiça, mesmo estando condenada. Nesse momento ela está recorrendo em liberdade, então enquanto não transitar em julgado, ela não pode ser considerada uma criminosa. E isso faz com que ela tenha o direito, sim, de entrar no Congresso Nacional, no CNJ, no Ministério da Justiça, em todos os órgãos em que ela foi. A despeito do problema que foi isso, da dificuldade que isso está criando para o governo, os ataques que o Flávio Dino está recebendo, legalmente ela tinha o direito de estar onde esteve. E é por isso que ele reafirmou que não vai demitir ninguém, que vai corrigir procedimentos, mas não vai demitir ninguém. É isso aí. Qualquer hora eu volto com alguma outra notícia aí que vale a pena ser comentada e explicada para vocês. Valeu? Até mais.